Olá, sejam todos bem-vindos, mais um episódio do CoachCast, e o CoachCast anda pelo mundo, né? Vocês viram que tinha gente em Londres, gente em todos os lugares, e hoje a gente fala lá de Floripa, com a Renata Garrido. Super prazer te receber aqui. Para quem nos ouve apenas, a Renata está em Floripa, eu estou aqui em São Paulo, tá super bacana ali, ela tem um painel atrás dela, muito legal. E, Renata, seja bem-vinda a esse episódio aqui. Ela vai contar a história dela para a gente, então o palco é seu. Muito obrigada pelo convite, Sérgio. Prazer estar aqui com você e fazer parte aí da história, né, do podcast que já tem aí mais de 4 anos. Então, muito feliz de estar aqui e poder estar batendo esse papo com você também. Maravilha. Bom, é para me apresentar, é isso? Por favor, quem é a Renata? Bom, sou de São Paulo também, fugi para Floripa faz 2 anos e meio. E eu sempre trabalhei na área de recursos humanos, sou formada em psicologia e tenho 20 anos aí trabalhando dentro do mercado, né, corporativo, mas sempre da área de negócios e de recursos humanos. Tenho especializações voltadas à neurociência, psicologia positiva, gestão empresarial e muita coisa voltada também para o UX designer, behavior design, construção de comportamentos, que é onde eu me especializei e é onde hoje eu estou focada. Então, hoje eu tenho uma empresa que se chama Runa Habits, que é focada em ajudar as pessoas a construírem novos hábitos e comportamento, ajudando as pessoas a terem uma vida mais saudável, equilibrada, né, buscar o desenvolvimento que elas querem. E sou casada também, tenho um dog maravilhoso, sou triatleta, isso é uma das coisas que eu sempre quis, me parecia muito impossível em São Paulo, muito porque eu acredito que a gente, enquanto você não tem a referência, né, você não conhece outras pessoas que fazem também aquele comportamento, aquelas ações parecem ser muito distantes de você. Então, eu sempre gostei muito de atividade física, mas não era uma coisa que parecia ali possível, me parecia muito distante quando eu via as pessoas. Mas aqui em Floripa eu acabei conhecendo um monte de gente, falei, não, por que não? Vamos lá, e aí faz 2 anos e meio também que venho me desenvolvendo nessa parte também. E acredito que é isso. Que legal. E antes de Floripa, aí você estava aqui em São Paulo, trabalhando nessa vida de workaholic? Isso. Quando eu sempre trabalhei aí em São Paulo, eu tive 1 ano, só que eu morei em Londres há uns 20 anos atrás, mais ou menos, foi um pouquinho antes. Não, 20 anos, não, eu já estava, né? Faz mais ou menos uns 15, quase 20 anos que eu morei em Londres, trabalhei lá. E aí, quando eu estava em São Paulo, eu fiquei até 2022, né? Em São Paulo, eu trabalhava numa empresa, uma multinacional no mercado de comunicação. Eu era diretora de recursos humanos. E aí, com a mudança toda, né, com a pandemia, tudo, a minha posição também acabou se tornando global, e aí eu tinha o reporte mais para fora, então eu não precisava mais estar lá alocada, né? Então, acabei falando, agora é o momento, e aí com isso, meu marido já trabalhava home office, e aí com isso a gente acabou decidindo mudar para Floripa. Que maravilha. Aqui. E aí, bom, aí você tem o mar, né? Aqui você tinha o Rio Tietê para nadar se quisesse, não o Rio Pinheiros, né? E aí não dá, né? Em São Paulo tinha que fugir para Santos, se você quisesse nadar. Mas aqui eu acho que Floripa juntou 2 coisas muito importantes assim, para mim, que é o equilíbrio, né? Então, da saúde, é uma cidade que isso é muito valorizado aqui dentro, então eles têm muitas ações voltadas para isso. Então, é muito frequente você ver pessoas o tempo todo correndo, praticando algum exercício físico, tudo. Então, isso é muito forte. E outra coisa importante é que ela é um polo fortíssimo também do ecossistema de startups, de tecnologia. Então, o que casava muito bem com o que eu queria fazer, que era montar o Runa Habits, né, que é uma startup, ela tem todo um foco tecnológico, né? Então a gente trabalha muito com a tecnologia conversacional, é o principal pilar no processo todo que a gente ajuda no desenvolvimento das pessoas, e estar aqui foi essencial para começar a se inserir dentro desse ecossistema, conhecer gente, desenvolver mais também essa visão tecnológica.
Então, é uma cidade bem interessante porque ela junta essas duas coisas. Então, é possível ter equilíbrio de vida e, ao mesmo tempo, você está dentro de um ecossistema que está o tempo todo se transformando e evoluindo de tecnologia. Então, está sendo uma experiência assim, maravilhosa. E eu acho que e tem um diferencial para mim aqui que foi muito forte, que as pessoas também são muito abertas, né? Então, a turma do ecossistema, todo mundo que eu abordava, que eu queria conversar, todo mundo foram marcando comigo, então foram abrindo esse espaço, e isso acabou fazendo com que a gente evoluísse muito mais rápido dentro da organização, né? A solução que a gente desenvolveu, que fez a gente, no final, foi escolhido em 2 acelerações do Inovativa, e agora, recentemente, a gente foi escolhido para ser incubada pelo Midtech, que é uma das 5 melhores incubadoras do mundo, e que fica aqui em Florianópolis. Então, está sendo um momento muito especial, assim, para a gente. Então, foi uma mudança, aquelas mudanças de vida que a gente toma, não esperando, né? Nem naquela época que a gente veio para Floripa, eu tinha uma ideia de ter um negócio, mas não estava tão formatado ainda na minha cabeça, então ainda estava trabalhando no corporativo, tudo. E no final, assim, era para estar no lugar certo mesmo. Então, eu acho muito interessante, né? Que quando a gente também sabe algumas coisas do que a gente quer, como as oportunidades também vão se abrindo, a gente sabe aproveitar muito melhor, né? Então, vem sendo uma experiência maravilhosa, tá? Toda a mudança, né? Toda mudança de vida, sair do corporativo e empreender, porque empreender também não é fácil, né? Empreender tem os seus altos e baixos, tem aqueles momentos que você fala, ai meu Deus, onde eu me enfiei, né? Mas eu acho assim, o crescimento, a evolução, a quantidade de coisas que eu aprendi nesses 2 anos de Runa vem sendo assim, transformadora, aquela coisa que eu não abriria mão, assim, sabe? Olha que fantástico. E qual que é o pior perrengue, assim, de sair de uma posição que você tinha head mundial aí, né, que você falou, né, global, e para uma startup, que aí é você e provavelmente os sócios, né? Como é que é isso, sem aquela estrutura toda por trás? Bom, então, acho que primeiro teve algumas fases. Quando eu decidi que eu ia abrir, né, que eu ia partir para abrir o meu negócio, eu tive que me estruturar, né? Então foi quase um ano que eu falei com o pessoal da empresa, né, que eu ia sair. Eu já estava lá há 10 anos, tinha muita coisa na minha responsabilidade, tudo. Então, e eu tinha esse espaço também, que eu acho muito importante, é um lugar que eu amei trabalhar. Então, eu tive esse espaço de conversar lá dentro, falar, ó, avisando no meio do ano, para vou sair em janeiro para abrir o meu negócio, então vamos se estruturar para, né, para minha saída, para a gente organizar todo esse processo. Então, fui me organizando, principalmente financeiramente, que eu acho que esse é um principal pilar, né? Porque abrir um negócio, né, sendo que você não está dentro da empresa mais, então quer dizer, não está entrando receita no teu dia a dia, então eu tinha que conseguir me organizar para me bancar e para investir na empresa, né? Então, no início eu comecei sozinha. Então, foi quase um ano ainda o processo meio sozinha, porque foram 6 meses estudando o mercado, vendo se também aquela ideia que eu tinha fazia sentido, se eu ia ter cliente, né? Porque hoje a gente está tanto no B2B quanto no B2C. Então, a gente então eu tive que falar muito com as organizações e com pessoas físicas para entender como é que eles viam o processo. Então, foram 6 meses para validar a ideia, para daí eu começar a investir ali mesmo no negócio e começar a desenvolver ferramenta, estudar tecnologia, testar, correr com MVP, ver se a coisa realmente virava, ter MVP validado, e aí começar realmente a expandir e entrar em operação. Então, acho que o perrengue financeiro tem que ser bem estruturado, porque não é fácil. Eu tive uma sorte. Geralmente o pessoal comenta que demora quase um ano para você conseguir começar a ter cliente, tudo. Desde o primeiro mês que a gente começou a operação, a gente já começou com vendas, então eu fico acho que tive muita sorte nesse momento também, porque a operação sempre se pagou, eu nunca precisei colocar dinheiro na empresa, por exemplo. Caramba!
Então, isso Legal, vem sendo Renata, super muito legal. Isso é uma positivo. coisa rara, de fato. É. Parabéns. Então, e isso foi muito legal, assim, desde o começo pô, já consegui ter esse retorno. E aí eu acho que eu tenho que reconhecer assim, que é muito também, não acho que é sorte só. Eu acho que teve assim, uns lugares onde eu estava, tudo. Mas principalmente é um reconhecimento, acho que do trabalho que eu fiz antes. Eu acho que isso é importante, porque meus primeiros clientes foram pessoas que me conheceram trabalhando. Então, ou que já foram clientes meus quando eu era diretora de RH, ou que chegaram a trabalhar comigo, né? Ou eram amigos que conheciam muito bem o meu trabalho, que a gente já discutia muito sobre negócio, então gostavam muito da minha visão. E essas foram as primeiras pessoas que abriram as portas, né? Então, só também acho que acho que isso é importante, né? Na discussão, acho que todo o histórico que você vem, por isso que essa é a importância da gente construir, né, a nossa carreira dando o nosso melhor, porque isso no final ele sempre acaba impactando e trazendo outras oportunidades, sabe? É verdade. Você sabe que essa semana eu gravei com um outro convidado aqui, o CoachCast, e justamente ele falou isso da nossa marca. A gente tem que deixar um legado, tem que construir a nossa marca, e isso leva tempo para a gente ser conhecido, porque o resultado vai vir ali na frente. Porque muitas vezes tem gente que faz um rastro nos lugares e um rastro que vai fechando portas. Por mais que a Exato. pessoa tenha virado CEO da empresa, mas quando você olhar, se ele perder aquele posto dele, ele não consegue colocação em lugar nenhum, não consegue se recolocar. Então você fez uma coisa muito interessante e é isso aí, eu acho que é bem legal essa questão que você falou. O nosso nome, né? E não é, e isso é em todos os ambientes. Porque às vezes a gente só foca na carreira, né? Então, a posição que eu tenho dentro da empresa. Muitas das portas que se abriram para mim foi por causa do instituto, né? Que inclusive eu e a gente se conheceu lá, Isso mesmo. que é o Semear, que é uma ONG voltada para ajudar jovens em vulnerabilidade social e que tem alto potencial, que estão na faculdade, a se manterem lá, a se desenvolverem. E essa experiência com o Semear também, que a gente é voluntário lá como mentor, tudo, acabou abrindo muitas portas, porque muitas pessoas que eu conheci lá, inclusive jovens do Semear, então jovens que eu acabei mentorando, ou que em algum momento a gente acabou se conhecendo, quando eu abri o negócio, várias dessas pessoas foram clientes minhas. Olha só que legal. Quiseram participar. Então, eu acho isso muito. E não que eu não estava lá falando sobre RH, eu nunca estava pregando, mas sim era falando sobre nosso desenvolvimento, né? Sobre gestão do tempo, sobre processo de você conseguir melhorar ali, ter um maior equilíbrio entre a universidade e trabalhar, né? Então, toda aquela mudança também de vida. E isso eu acho muito lindo, assim. Eu lembro que logo os primeiros clientes eram algumas pessoas do Semear. Eu falei, cara, como o nosso papel é importante, né? De impacto no outro, e que muitas vezes a gente nem tem consciência de quantas pessoas à nossa volta a gente está impactando, né? Tem a teoria que fala que a gente impacta, cada comportamento que eu faço impacta você, que você vai conversar sobre isso com outras pessoas, né? E que a nossa rede, no final, a gente acaba impactando qualquer comportamento, coisa que eu faço, acaba impactando 1000 pessoas à nossa volta. E tem um negócio agora, eu percebo que é real. Que bacana. Sabe? Como o nosso impacto acaba influenciando, assim, e isso acaba dando retorno para a gente também. E comenta aí desses resultados. A gente estava aqui nos bastidores antes de começar a gravar, né? Do resultado que tem e dos depoimentos que você recebe, às vezes, com o trabalho da Habits. Bom, o que a gente foca, né? Então, quando ele surgiu com uma dor que eu tinha como diretora de RH, principalmente quando veio a pandemia, né? A gente começou com várias empresas, né? Tem muita gente afastada por transtorno de ansiedade, depressão, burnout. E eu ficava muito encucada porque como diretora, todo mundo, né? Caía tudo ali e falava, gente, como é que eu ajudo as pessoas? O que eu faço, né? E tinha todos aqueles benefícios. Tinha aqueles benefícios voltados para academia, para as pessoas podiam fazer exercício em casa, meditação em casa,
assistência financeira, assistência social, a gente tinha todos esses tipos de benefícios, psicólogos, só que não chegava nem a 10% das pessoas usavam, sendo que muita gente ali precisava. E eu fui no mercado para entender e realmente ficava entre 10% a 15% que mais, as empresas que mais as pessoas utilizavam. E pensando, tá, não é que falta conhecimento. As pessoas sabem que precisam de ajuda, as pessoas sabem que elas precisam ali buscar um determinado comportamento, só que elas não estão conseguindo entrar em movimento. Então, como que eu apoio? E aí eu criei um programa dentro da empresa que era voltado para ajudar as pessoas a construírem comportamentos, novos hábitos. E foi um puta de um sucesso, assim, porque as pessoas começaram a desenvolver o comportamento, isso respeitando a rotina e a realidade delas, então dentro do que era possível, isso é uma coisa que a gente levou para dentro do Runa também, então todo o projeto é voltado para isso. E as pessoas começaram a gente tinha pessoas que estavam afastadas por causa de depressão, retornaram para a empresa, com outro tipo de qualidade de vida. E não impactou só os participantes, impactou também a família deles, porque como estava todo mundo preso, junto, então várias vezes a gente tinha algum encontro, estava discutindo alguma coisa, aí tinha a família junto participando, assim, então foi muito legal ver. Olha só. E para mim aquilo foi um chamado, eu falei, é com isso que eu quero trabalhar. Então foi por isso que daí eu decidi e montei o Runa. E aí o Runa a gente trabalha a gente tem a nossa própria metodologia, então um processo todo baseado, né, pelas ciências comportamentais, psicologia, neurociência. Então tem toda uma metodologia comportamental que as pessoas passam, né, de construção lá dos hábitos que elas estão querendo. E pode ser diversos tipos de hábitos. Então, o grande vencedor é a atividade física, é a maior dor, mais de 62% dos participantes entram muito para trabalhar atividade física, né? Depois ficam 2 empatados, que é alimentação e leitura. Então, leitura, as pessoas entram muito isso para leitura focada ou em lazer, ou para educação, ou para carreira, né? E depois varia bastante. Então, aí trabalhando ansiedade para colocar, trabalhar meditação, ou para achar espaço de lazer. Então, por exemplo, a gente já teve pessoas com obesidade participando do programa, que tiveram uma transformação assim, incrível. Eu vivo chorando com os depoimentos, né, que eu te contei. Era aí que eu queria chegar, era nessa parte da emoção. Porque até me emociona. Porque é muito lindo você conseguir ver aquela transformação real que você gera na vida da pessoa, né? Então, por exemplo, uma das pessoas que a gente teve com obesidade, 57 anos, lutou a vida inteira contra, nunca conseguiu construir o comportamento de fazer uma atividade física, tudo. E ela conseguir por ela, né, construir atividade física, começar a ter mais controle, limites para alimentação, começar a beber água, né? Então, e depois de 6 meses ela me ligava falando que emagreceu quase 40 quilos e que estava indo fazer uma cirurgia daquelas de tirar a pele agora, porque tinha emagrecido bem, né? E sentindo bem com ela, assim. Isso para mim é muito realizador, assim. Para mim, só esse caso, para mim já valia toda a decisão tomada e todo o processo que eu vim fazendo da construção do Runa. Então, somada a esse, precisa de ter pessoas acima de 60 anos, 67 anos, que entram muitas vezes por indicação dos filhos, que colocam eles lá, ganham de presente para eles participarem, e eles entram e falam, Renata, eu não tenho mais o que aprender, né? Eu não vou mais, já foi, estou com 67, só que assim, não, você vai viver ainda mais 25 anos, né? Quem sabe até mais dependendo do jeito que você vai levar a sua vida também até lá. E aí saindo, fazendo inglês, fazendo atividade física, falando que virou referência entre as amigas, né? Então essas coisas são muito ricas. A gente tem um outro público muito forte, por exemplo, que são mães recentes, estão com filhos pequenos e que também trabalham, então que acabam vivendo só a maternidade e o ambiente corporativo, né, a carreira, e perdem o momento delas, o espaço de lazer, de se cuidar. Então algumas entram assim, Renata, eu só quero fazer skincare. Eu só preciso de 5 minutos, né? Então, assim, para começar a construção do comportamento, o movimento. Então, mas aí tem vários, a gente já teve muitos diretores, CEOs,
trabalhando, por exemplo, ou algo voltado para a carreira, principalmente liderança, a turma procura bastante. Então, se desenvolver como um líder mais inspirador, então desenvolver comportamentos focados, né, a ser um líder melhor, quanto também para melhorar relacionamentos dentro de casa, para construir comportamentos para ajudar eles a melhorar. Então, porque muitas vezes, o que a gente... E aí, um exemplo, às vezes são tontos, né? Parece tontos, mas são poderosos os comportamentos, porque a turma entra, a construção do comportamento começa com pequenos passos. Então, se você fazer uma atividade física, você não vai começar já 1 hora por dia. As pessoas, ali é onde a gente erra, né? Então, você começa no mínimo 5 minutos. Você vai fazer um alongamento de manhã, você vai fazer 5 minutos de abdominal. E aí você vai evoluindo, né? Deu para fazer mais? Faz mais. As pessoas vão evoluindo tudo. Relacionamento, por exemplo, imagina, quantas vezes a gente chega em casa e abre a porta de casa e fala para a família, só um minutinho, só vou terminar aqui esse e-mailzinho e já volto. Daí você fica 1h30 trancado. Aí depois, o esposo já tá bravo, os filhos já não, né, já estão com sono, já estão indo dormir, você perdeu aquele momento, né? E às vezes a gente está tão habituado já com esse processo que é difícil a gente sair. Então, começar a colocar novos comportamentos aí são importantes, né? Olha que bacana, hein? Você está falando aí de transformando vidas, né? Inspirando as pessoas a serem melhores e através de um programa. Gente, eu estava só imaginando aqui, quando você fala, né, de um CEO que quer melhorar o comportamento dele, e hoje as empresas estão com essa necessidade. A gente nem deveria falar liderança humanizada, né? O líder já deveria ser, porque a só era humano, né? Sim. Então, assim, mas esse olhar, né? Esse olhar que tem que fazer essa transformação, porque você está trabalhando com gente, são pessoas ali, não são máquinas, né? Para máquinas, a gente tem a tecnologia que nos ajuda. Eu estava conversando com você antes, que eu estou gravando alguns episódios aí sobre isso também, inteligência artificial, né? Então, que bacana esse teu programa aí. E me diz um negócio, como as pessoas fazem para contratar? A gente vem trabalhando com grupos, né? Então, porque tem uma preocupação que eu tive, apesar de, né, a gente é uma startup, tem tecnologia toda, e é uma parte muito importante do programa, porque hoje a jornada a gente desenhou, ela dura 110 dias. Por que 110 dias? Né? São 10 dias de construção do comportamento ali, da metodologia, desenhando como é que vai ser o comportamento que realmente você vai implementar, porque não é só, porque uma coisa é falar, eu vou fazer atividade física. Isso é um desejo. Isso não é um comportamento. Comportamento é você descrever. Logo depois que eu fizer X coisa, eu vou fazer 10 minutos, não sei aonde. Então, assim, o que, depois do que, o que você vai fazer, quanto tempo você vai fazer. Então, comportamento mesmo, na hora da construção é mais detalhado. Então, as pessoas precisam de uma certa reflexão. Você tem que entender a tua rotina, você entender quais são os melhores momentos. Então, tem uns 10 dias disso. E depois a gente tem 100 dias de acompanhamento diário, porque o processo é diário. Então, é um acompanhamento diário ao longo de 100 dias. Que aí é onde entra principalmente a nossa inteligência artificial, que é a RAI, né, que ela acompanha as pessoas ao longo desses 100 dias, né? E aí, eu acredito muito forte que a parte de transformação mesmo, de mudança, precisa ter o componente humano junto, né? Então, a RAI é uma diversão, ela é ultra informal e ela vai acompanhando, essas pessoas gostam muito da interação com ela, mas a gente também tem, a cada fase, porque o processo também é gamificado, então conforme a pessoa vai passando ali de fase também, evoluindo no comportamento dela, além da gamificação, a gente colocou alguns momentos de encontro do grupo. Então, também a gente tem uma parte da aprendizagem social, né, que eu acho que é muito valiosa. Porque na hora da troca entre as pessoas que elas estão contando e também estão falando, e a gente está trazendo também sempre um conteúdo ou uma coisa nova para ajudar dentro do processo, é um momento que muitas vezes a pessoa está falando, nossa, que comportamento legal que essa pessoa criou. Eu vou colocar esse comportamento na minha rotina também. Sempre quis, mas não quero saber como fazer. Olha que ideia boa, né? Ou então fala, nossa,
isso aqui eu poderia colocar para falar com meu marido, fazer tal. Então, começa a expandir, assim, sabe, a visão. Então, é muito rico. Então, a gente tem esses momentos. Então, são 10 dias, né? E esses acompanhamentos. A gente trabalha na metodologia 70-20-10, né? 70% é o comportamento sendo colocado em prática, é onde a gente foca. 20% com esses momentos de interação e 10% focados em conteúdos, dicas de materiais, coisas para desenvolver, para a pessoa poder acessar e desenvolver mais. Então, que eu acho onde hoje a maior dificuldade, né? Na real, é no 70%. Então, eu como diretora de RH e que sempre cuidou da área de treinamento e desenvolvimento, essa era uma aflição que eu tinha. Falei, pô, tô aqui, gasto uma fortuna para as pessoas, né, terem os treinamentos, só que no final eu coloco a pessoa lá sentada 1 hora por dia, ela sai daquele treinamento já respondendo e-mail, é baixíssimo o índice que aplica, então o retorno do investimento no final era baixo, sempre, né, para esse treinamento, infelizmente, né, o retorno não acaba sendo tão alto, porque a gente realmente não trabalha ajudar a pessoa a colocar aquele comportamento em prática. E para ajudar a pessoa a colocar comportamento em prática, exige acompanhamento, né? Por isso que o processo de coaching também é um processo diferenciadamente, porque é um acompanhamento, é um processo, tem metas, desenvolvimento, né? Então, essa era uma coisa que eu pegava muito e é o que a gente vem trabalhando muito com a empresa agora. É como que a gente também, quando a gente entra para a empresa, tem uma parte do bem-estar, então sempre tem um comportamento muito focado em atividade física, alimentação, e um comportamento voltado para o PDI da pessoa, né? Então, para o plano de desenvolvimento dela. Então, um comportamento que está ali, que eles já discutiram entre líder, tudo, que ele possa desenvolver no dia a dia dele, né? Então, o que eu acho que faz todo sentido, né, do processo. Porque, é isso, a gente quer que as pessoas se desenvolvam, mas eu também preciso ajudar aí, né? E ajudar a pessoa a colocar aquele comportamento ali realmente aplicado no dia a dia, não é um dia ou 2 dias. Depois, esquece. É engraçado isso, você estava me lembrando aqui, alguns coaches que chegam com aquelas listas de ano novo, de 30 objetivos. Aí você pergunta, tá, e o ano passado, quantos você realizou desse monte? Ah, eu fiz 2. Então por que você não começa esse ano só com 2? Se você cumprir os 2, você vai para os outros. Você sabe que tem existe um dado sobre isso, que é menos de 8% das pessoas conseguem terminam o ano com os comportamentos que elas definiram na virada concluídos, né, construídos. Pois é. É porque justamente não tem a consistência necessária, não tem o acompanhamento, não tem a prova social que a pessoa tem. A gente precisa, né? Porque de repente você, quando tem alguém te acompanhando, você se compromete um pouco mais. Então fica um pouco mais fácil. Não estou dizendo que seja muito simples, né? É difícil a gente mudar comportamento. E só tem um livro, não sei se você já viu, é um colega seu psicólogo, ele, como é que é? Força de vontade não funciona. É muito legal o livro. Sim. Você tem que preparar o ambiente. Esse é um grande erro na construção de comportamento, porque as pessoas ficam achando que precisa ter vontade para fazer. Não né? é? Assim, motivação, força de vontade, elas têm altos e baixos, elas se esgotam ao longo do dia. Então é aquele lance, quero comer todo dia saudável. Aí eu chego em casa à noite, cansada, esgotada, meu marido está esgotado também. Aí eu olho e falo, vamos cozinhar, fazer. Esquece, iFood, vamos pedir uma coisa calórica, entendeu? Bacana. Que aí você abre aquilo, você fala, você não fica com vontade de pedir uma salada, entendeu? Então, todo o processo, e esse é um dos processos que a gente faz com as pessoas, que são os obstáculos que você pode enfrentar com esse comportamento. Que legal. Né? E como você trabalha para que ele não aconteça. Né? Então, quais são as ações que também você pode começar a fazer antes para aquele comportamento não acontecer? Então, muitas vezes as pessoas nem estão construindo o comportamento específico, tipo, comer saudável. A questão é assim, vou começar a preparar a comida, não sei quando, ou os combinados que a gente tem que fazer em casa, né? Por isso, tem um outro dado desses sobre as metas do ano novo, quase 50% das pessoas, 48%, desistem de construir o comportamento delas logo no primeiro mês. Quase 48%.
O que já mata também é aquela questão dos 21 dias, de comportamento, que não é 21 dias. Demora mais, gente, é comportamento. A média que as pessoas falam é entre 60 e 80 dias, que isso eu vejo dentro da jornada, realmente é quando as pessoas começam a entrar com os comportamentos ali em prática, mas depende muito da tua rotina, tudo. Então, 21 dias é muito difícil, não existe. Sabe de onde saiu isso dos 21 dias? Oi? Sabe de onde saiu essa ideia dos 21 dias? Sei que foi dentro de uma pesquisa sobre falta de membros. É essa que você chegou? Tem um livro de um cirurgião plástico americano que, se eu não me engano, na década de 60, ele escreveu isso aí, 21 dias para mudança. Mas qual que era a mudança que ele trouxe? E depois os marqueteiros usaram isso como uma forma para vender hábitos, né? Como vários gurus, tem coaches gurus na internet hoje de vários tipos, né? Tudo. Mas era o tempo que as pessoas que passavam em cirurgia com ele levavam para se reconhecer. Acostumar. Para se acostumar. Então, é que eu vi um dos estudos é sobre quanto tempo você leva também para se acostumar sempre, sem você perder o braço. Legal, que legal. Então, quanto tempo que você começa a acostumar? E aí dava uns 21, por volta de 21 dias. Sim. Mas você vê que não é hábito, né? Não é? Exato. São duas coisas diferentes. E as pessoas vendem isso como verdadeiro, né? E esses dias eu vi até um cara aí, que é um cara bem estudioso, falando que mudava um hábito com 60 dias, que também não é inconclusivo isso. Pode até mudar se tiver todo o teu acompanhamento, né? E se a pessoa, se inspirar muito, né? E é muito complicado, porque, por exemplo, a gente vê que, inclusive, nesses primeiros 30 dias que o pessoal passa na jornada, a gente chama, inclusive, o nome da fase é adaptação e construção. Porque você está adaptando aquele comportamento dentro da tua rotina. Então, tem muita coisa. Você tem que testar o momento certo, se realmente é aquele, você faz adaptação de tempo, você muitas vezes tem que fazer combinados, ter umas conversas difíceis para que aquele comportamento aconteça. Você tem que ter clareza do impacto daquele comportamento mesmo, se é isso que você está querendo trabalhar mesmo, ou se tem alguma coisa por trás. Então, o primeiro mês é um mês muito de autoconhecimento ali do seu processo. Que legal. E é difícil, né? A gente viu que no primeiro mês, porque o nosso processo é diário, a gente chega com, as pessoas estão ali, cerca de 22% das pessoas que entram na jornada conseguem fazer o comportamento delas todo dia. Isso quer dizer, conseguiram fazer um desenho bom do comportamento, dentro do momento legal, realmente, para conseguir, então elas pegaram a metodologia muito rápido. O restante falha, mas esses 22% para o segundo mês, pula para quase 67% já. Então é um pico, porque eu construí, adaptei, e nisso a gente, óbvio, vai ajudando muitas pessoas que têm a dificuldade, que né? Legal. E aí depois, aí elas voam, já começam a mudar os comportamentos, já quer evoluir e tal, então 21 dias é muito difícil. É um momento muito crucial, esse primeiro mês. Pode até ser que tenha gente que responda diferente, né? Dependendo da sua motivação interna, né? Quando a gente fala de hábito, a gente tem, se você tem uma alta motivação, é mais fácil de você entrar em ação. E aí a automotivação fala, que nem acordar de manhã para ir trabalhar. Com certeza você não está todo dia a fim de acordar às 6:30 da manhã para estar lá às 8 horas sentado. Você gostaria de dar, né? Eu não vou hoje, não. Só que a gente tem boleto para pagar, tem coisas que dependem da gente, pessoas que dependem da gente. Então a gente tem um automotivador e a gente acaba indo. Só que a gente não tem boleto para pagar de atividade física, de alimentação, é a gente com a gente mesmo, né? Então, geralmente, esse motivador só fica alto se você tem um piripaque. E tem sorte. Olha aí, ó. Para conseguir se rever e mudar seus comportamentos. Muito bom. Né? Então, por isso que é mais fácil a gente construir ou deixar o comportamento mais fácil possível, para daí você colocar na tua rotina e aí evoluindo, né? Então, esteja onde você aí estiver, no momento que for da tua vida e da tua carreira, tome atenção com a tua vida. Exato. É isso que eu tirei daqui, que é fantástico isso, né? E como as pessoas fazem para contratar? A gente abre as turmas no nosso site, então, ou no nosso Instagram também, então as pessoas se cadastram, elas ficam sabendo, a gente comunica, e aí a gente abre as turmas, as pessoas se inscrevem, né, entram no programa,
E aí, para pessoas jurídicas, daí a gente tem o processo também, de entrar em contato com a gente, daí a gente conversa, bate um papo para alinhado com o processo deles ali dentro também. Que legal. Então, todas essas informações estão aqui no descritivo deste episódio. Renata, super prazer estar aqui contigo. Por mim, eu ficava aqui muito mais tempo, porque eu acho Também. que toda essa temática me é muito, assim, me é muito interessante, porque desenvolver pessoas, ajudar no desenvolvimento das pessoas é fantástico. E esse trabalho que você está fazendo aí, parabéns, viu? Parabéns. Imagina, obrigada, Sérgio. Já me contaminei com isso. Que bom, é isso que a gente mais quer, acho que essa é a principal missão, né? Ajudar as pessoas e a gente conseguir aí expandir ao máximo essa visão da gente se cuidar, que é que a gente quer viver bem, né? Acho que é viver bem e com autonomia o máximo de tempo que a gente conseguir. É isso aí. E seja lá o canal que você está em contato com a gente aqui, Spotify, YouTube, compartilha esse episódio com seus amigos, com a sua família, com o seu chefe, com seus subordinados, que com certeza eles vão ganhar muito. Renata, muito obrigado e espero você numa próxima aqui, hein? Fechadíssimo, Sérgio. Obrigadão. Obrigada, turma, que ouviu a gente aqui também. Prazer estar dividindo toda essa vivência e experiência com vocês. Maravilha. Então, até o próximo episódio do CoachCast.